Deus. Irmãos, o povo está meio para cá com Deus aí, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do versículo 3. Amém? Amém. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor, e pregoou jejum em toda a Judéia, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, dizendo, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, e não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus, Jesus. Irmãos, eu não poderia deixar de contar o meu testemunho aqui, pois a missionária e o presbítero foram um canal de bênção para me estar aqui, né? E a igreja também, porque eu sei que a igreja orou pela minha vida. E é estranho a pessoa for contar um testemunho e nessa palavra, mas foi a palavra que Deus me deu para fazer uma campanha dentro de casa. Era essa palavra que era para começar de madrugada. Eu acordava 3 horas da madrugada e eu li essa palavra, esse texto, e eu começava a orar ao Senhor. E para encerrar, eu ia lá no Salmo 23, porque foi assim, eu começava com uma palavra e terminava com a outra. E eu fiz essa campanha por alguns dias na minha casa. E depois que eu fiz a campanha, Deus fez grandes coisas na minha vida, na minha casa. Aleluia! Glória a Deus! E logo após isso, logo após essa bênção, aí veio a enfermidade na minha vida. Eu fiz o culto, fiz a janta, e quando eu terminei, ali eu fui tomar um banho. E eu senti, na hora que eu entrei no banheiro, eu senti uma dor forte. E aí quando eu senti essa dor, eu pensei assim, não, vai passar, é uma dor passageira, vai passar. E aí eu peguei, fui pra dentro do meu quarto, e aí fui me enxugar para me colocar a roupa para dormir. Me enxuguei, coloquei a roupa e senti na dor. Só que quando eu fui sentar, eu não aguentei sentar. A dor aumentou, ficou mais forte. Era como se eu fosse colocar um fio para fora. Era como se eu fosse, eu estava sentindo aquela dor como se fosse uma dor de ter um filho. Era uma dor muito forte. E é interessante que ia e voltava, era uma contração mesmo. Forte, ela ia e voltava. E eu deitei na cama e eu deitei de lado, porque eu não aguentava deitar normal. E aí eu deitei de lado na cama e fiquei sentindo aquela dor. E não passava de jeito nenhum. E o meu esposo orou e eu orei, repreendei, mas não passou aquela dor. E aí ela começou a vir forte, eu comecei a suar frio, de tanto dor que eu estava sentindo.
quando chegou lá no hospital, eu sentei de travessa dentro do carro. Era como quem eu ia ter um bebê. Só que eu não estava grávida nem nada. E quando eu cheguei lá no hospital, eu sentei também de travessa na cadeira de roda. E quando o médico foi, que ele chegou, ele foi perguntando a eu se eu estava grávida. Eu disse, não estou grávida não. Para vocês verem que era a frustração mesmo de quem ia botar o menino para fora. E aí eu disse, não estou grávida não. E aí ele me chamou, colocou lá dentro para examinar e tudo. E aí foi passando medicação na veia, eu tomei medicação. Tomei lá umas injeções também, mas não passou a dor. E aí ele veio até a mim e eu estava lá chorando, sentindo muita dor. E ele disse, passou? Eu disse, não passou. E ele disse, aliviou? Eu disse, também não aliviou. Aí ele disse, então passa aí tramal para ela. Aí colocou ali o tramal para me tomar. Aí colocou ela com acesso na veia e colocou ali a dosagem grande de tramal. Só que quando terminou, não passou a dor. E aí o médico veio e disse, não passou a dor? Eu disse, não passou a dor. Aí ele disse, você tomou a única medicação que eu posso dar, que é essa daqui para você, não tem outra não. Aí eu disse, tá bom então. Fui para casa. Quando foi no outro dia, eu passei o dia todo escritor dentro de casa. Quando foi no outro dia, eu senti muita dor, voltei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o outro médico que me examinou pensou que eu estava grávida também. Passou lá outras medicações, mas não passou a dor. Aí ele disse, vou passar aqui uma ultrassom para ela fazer, para ver o que é. Né? E aí foi aí, quando veio a ultrassom para fazer, e não tinha como marcar, porque já era em dezembro, já estava em dezembro, né? E não tinha como eu fazer ali pela prefeitura. A gente sabe que prefeitura é tudo difícil. E eu não tinha R$1 força para fazer essa ultrassom. E aí eu disse, meu Deus, e agora? E aí eu sentindo dor. E aí o médico pegou e fez a minha ultrassom. Os irmãos abençoaram a minha vida. E eu consegui fazer a ultrassom. E quando eu fiz a ultrassom, aqui, ele disse para mim que eu estava com cisto no ovário esquerdo, no ovário direito. E era onde eu sentia mais a dor, eu sentia mais dor aqui. E aí ele me internou. Ele fez a ultrassom, só que ele trabalha particular para ele, mas ele também trabalha no hospital público. E aí ele pegou, quando ele fez ali a ultrassom, ele disse, agora você vai direto para o regional. Aí eu disse, tá certo. Só que quando eu cheguei no regional, o médico já estava lá, já tinha falado com o médico que estava lá com a médica, que era para mim internar imediatamente. E ele mesmo pegou e passou a medicação para mim ficar tomando ali. Ele falou para o médico que estava lá de plantão que era para me internar urgente e que era para mim de 4 em 4 horas tomar morfina. Porque era o último remédio que tinha no hospital, era morfina que podia me dar, para ver se aliviava as dor. Morfina, irmão, é um medicamento para quem tem câncer. É um medicamento para pessoas que já estão ali na fase terminal de um câncer, para aliviar a dor. E ele passou ali para mim 14 ampolas de morfina para me tomar. E ele disse para mim, olha, você vai tomar essa medicação, vai ficar internado. E se não passar, tem que operar. E aí, eu tomei essas 14 ampolas de morfina. Eu passei 4 dias internado no hospital de atenção. Mandei umas fotos para cá, tirei umas fotos. E não passava dor de jeito nenhum, irmãos. Eu sofri dentro daquele hospital. Os médicos chegavam e diziam, não passou, não aliviou nada. E eu dizia, não aliviou. E
E as enfermeiras que estavam ali comigo, que acompanhavam a noite toda, diziam: doutor, cada dia que passa está ficando pior. E era muita dor e eu gritava dentro daquele hospital. E aí, quando passou os 4 dias, o médico disse: não, agora eu vou passar a encaminhação para operar você. Aí você vai ver como é que vai fazer. E aí, me deu alta para casa e passou um Tramal para ficar tomando de 6 em 6 horas. E eu fui para casa, irmão, sentindo dor da mesma forma, não foi de jeito nenhum. E lá em casa eu gritava de dor. Eu morava do lado da igreja. E lá no fundo da igreja tem um irmão que mora, um evangelista. Ele estava perguntando esse testemunho dele. Ele disse: minha irmã, eu via Deus gritos, mas eu não podia fazer nada. Meus filhos viam eu gritar, mas eu não sabia mais o que fazer. Meus filhos viam eu gritar. Eu não comia. Eu não comia porque eu tinha medo de ir no banheiro fazer o número 2. Porque era muita dor, eu não conseguia. Eu não conseguia fazer xixi nada. Eu gritava, eu suava frio, eu mordia a toalha, eu entrava dentro do banheiro para fazer xixi. E eu ia mordendo o pão. E eu gritava. E tinha hora que eu dizia: amor, eu não consigo. Eu caía no chão de tanta dor, eu suava frio. Eu ia para o banheiro, porque ele me arrastava. Uma criança que estava aprendendo a caminhar. Ele ia me arrastando para o banheiro. Ele que me dava banho e vestia a minha roupa, porque eu não aguentava de tanta dor. E quando foi uma eu não dormia também. Eu via todo mundo dormindo dentro de casa, mas eu não conseguia dormir de tanta dor. Eu sentia tanta dor que eu dizia: meu Deus, eu não desejo essa dor nem para a pior pessoa que me desejou mal na vida. Nem para o meu pior inimigo eu não desejo esta dor. E eu ficava ali de madrugada conversando com Deus. Uma hora eu sentava, uma hora eu estava em pé. Uma hora eu estava caminhando, segurando nas orelhas, conversando com Deus dentro de casa. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu senti que essa dor era tão forte que eu me deixava a morte. Eu disse: Senhor, se o Senhor quer me levar, me prepare, me leve. Porque para o ser humano me pedir a morte é porque o negócio está difícil mesmo. E eu ficava me sentindo dor dentro de casa. E uma certa madrugada eu estou ali conversando com Deus. E você crê que você serve um Deus que te dá estratégia, que coloca no teu coração a estratégia de como resolver o problema. E Deus de madrugada me visitou naquela madrugada. E Ele disse: vai para o monte. E eu disse: Senhor, como que eu vou subir o monte? Se dentro de casa eu preciso do meu marido para me arrastar para o banheiro, para me botar para deitar. Ele me deitava. Ele que me levantava. Como é que eu vou subir o monte? E o Senhor disse: sobe o monte. E aí eu falei, todo mundo acordou de manhã e eu chamei o meu esposo e disse: eu quero ir para o monte. E ele disse: então vamos para o monte. E eu subi para o monte com ele, bem devagarzinho. Ele e meus filhos. E quando chegou lá no monte, tinha um irmão lá, um pastor, que ele é do mesmo ministério da gente, só que é de outra cidadezinha lá perto. E ele disse: varão, para Deus abençoar a vida de minha esposa e para Deus fazer com que nós conseguíssemos a cirurgia dela, que era muito cara, eu fiz uma campanha aqui nesse monte. Eu dormi aqui no monte, eu acredito. 3 dias dormindo no monte. De dia ele ficava em cima do monte, e de noite ele fez uma cabaninha no pé do monte, para não ter em cima, não tinha como dormir, para ficar lá embaixo. E ele disse que passou 3 dias ali para Deus fazer algo pela vida da esposa dele, e ele conseguiu. Quando ele falou isso, Deus ministrou no meu coração uma campanha em cima do monte pela minha vida. E eu falei: amor, Deus quer uma campanha aqui em cima do monte.
vida para que a cirurgia dê certo. E Deus falava dentro do meu coração: tu não vai passar por cirurgia. Simplesmente adore o meu nome. Aleluia. Sabe como é que tu vai vencer essa enfermidade? É louvando o meu nome. É só louvar. Aleluia. E aí eu peguei em cima do monte, a gente subia. E a gente começava a louvar. Ele levou o violão, e a gente começava a louvar. Cantava indo da água, cantava outros louvores lá, exaltando o nome do Senhor. E quando foi no segundo dia da campanha, eu fui com um monte, com convicção, e eu disse: Senhor, eu só vou levantar daqui de joelho quando eu receber a minha cura. E eu ajoelhei, irmãos, e todo mundo ajoelhou, um monte, meu esposo, meus filhos, e começaram a orar. Eu levantei a cabeça, eles já tinham se levantado, porque lá tem muita pedrinha. Mas eu estava lá de joelho, e disse: Senhor, eu só levanto daqui quando eu receber a minha cura. Porque eu estou te louvando, porque era eu sentindo dor, mas eu ia para a igreja, eu ia para o ciclo de oração, eu ia para o ensino da palavra, eu ia para o culto da família. Tinha hora que eu estava sentado lá dentro, tinha hora que eu estava em pé, tinha hora que eu estava lá fora, mas eu estava lá louvando e exaltando o nome do Senhor. E eu disse: Senhor, eu só levanto daqui com a minha cura. E aí, irmãos, a gente está ali, meu esposo começou a louvar, e as meninas ainda de joelho. E aí eu, ali de joelho, e sentindo dor. E eu disse: Senhor, e o Senhor ministrava no meu coração que Ele estava me dando a minha cura naquele momento. E eu disse: Senhor, se é o Senhor que está me dando a minha cura aqui nesse momento, o Senhor vai usar o meu esposo e os meus filhos, eles vão vir até mim e vão arrodear aqui onde eu estou. Eu vou ficar no pé do jeito que eu estou aqui, de joelho, e eles vão orar pela minha vida. Quando eu fechei a boca, o meu esposo disse: vamos arrodear a tua mãe, coloca a mão nela aqui que a gente vai orar pela vida dela. E aí eles começaram a orar pela minha vida, e eu chorando ali, e eles orando pela minha vida. E eu ainda de joelho, quando eles terminaram de orar, eu olhei para eles. E o meu filho olhou, e a minha filha olhou e disse para ele: Deus falou que curou a mãe aqui. Glória a Deus, aleluia. Ele disse que tinha curado ela aqui, ele curou ela aqui. Aí o outro falou: mãe, Deus falou para mim também que já deu tudo certo na cirurgia. Aí eu disse: Deus, e aí? Aí eu disse: eu fiz uma cirurgia aqui em cima deste monte. Aí meu filho, eu não te disse que tu não ia passar pela mão do homem, que era só louvar e exaltar o teu nome que ele ia fazer. Glória a Deus. Irmãos, eu subi o monte sentindo dor. E eu desci o monte o primeiro dia sentindo dor. Eu subi o monte o segundo dia sentindo dor. Mas o segundo dia, quando eu desci sem sentir dor. E eu desci flutuando dali. Aleluia. Eu só sentava de lado, eu só sentava assim, ó. E eu ia ficar qualquer coisa. Mas eu fiz questão de chegar lá embaixo e sentar assim para me ter certeza do que Deus tinha feito lá em cima naquele lugar. Os irmãos preocupados na igreja disseram: e aí, missionário, não deu certo a cirurgia, vai dar certo fazer a cirurgia? E Deus disse: fica calado. Aí a esposa do pastor vai perguntar: e aí, missionário, deu certo? Eu digo: olha, Deus me curou lá em cima daquele monte. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Ainda estava sentindo umas dores, assim, uns desconfortos. Que Deus faz assim para confundir, para saber a nossa fé. E eu senti assim um desconforto, e eu disse: mas eu não vou duvidar, porque eu sei o que Deus fez lá.
A missionária passa o dia e a noite gritando, sentindo dor. E ela está aqui. Irmãos, quando foi no dia 31, para a virada do ano, na igreja, eu estava lá, apresentando a holografia para vocês. Eu estava lá marchando com a igreja. Aí tem uma diaconisa lá que Deus usa, uma mulher de Deus. Ela disse: missionária Samira, enquanto nós estávamos fazendo a holografia, eu vi Deus curando tanta gente dentro dessa igreja, que você não tem noção do que Deus fez através dessa holografia. Eu disse: eu creio. Ela disse: eu tomei uma queda. Ela foi na minha casa com Thaís. Eu tomei uma queda e machuquei o meu joelho. Eu fui para o hospital e os médicos disseram que eu tinha que andar de cadeira de roda. Por quê? Porque eu não ia conseguir caminhar mais. Eu ia fazer a cirurgia e ia ficar de cadeira de roda. Mas naquele dia da holografia, Jesus me curou. Eu não conseguia abaixar. Mas na hora da holografia, eu consegui abaixar e eu comecei a baixar porque eu queria ter certeza do que Deus estava fazendo naquele lugar. Quando a gente terminou de apresentar a holografia, eu tinha tanto louvor para contar para Deus, para agradecer a Deus pelo que Ele tinha feito na minha vida. Mas Deus, Ele colocou um louvor que me acompanhou toda essa trajetória. E Deus disse: eu quero este louvor. Porque eu sou assim. Sempre quando eu vou apresentar um louvor a Deus, eu pergunto a Ele se é esse. E até hoje nós estamos falando sobre esse louvor. E eu quero cantar esse louvor aqui. Foi o louvor que Deus pediu para mim cantar. Eu quero cantar ele. E Deus me deu esse louvor e esse louvor me acompanhou toda a minha trajetória. Porque quando eu gritava, depois eu no vídeo. No vídeo, eu senti dor. Você vai ver, é o normal. E de repente, quando eu começo a mostrar, eu mordei o pano e começo a suar. De tanta dor. O que Deus fez na minha vida, eu vivi milagre. Glória! Eu não estou contando aqui um testemunho de alguém que ouve falar, eu estou contando algo que eu vivi, que eu senti na pele. Mas eu quero te dizer esta noite que o mesmo Deus que fez na minha vida, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele é o Deus que faz na tua vida, faz na tua casa, faz na tua família. Eu não sei o milagre que você tem pedido a Deus, mas se você crer, sai com posse de vitória no teu milagre esta noite deste lugar. Com gemidos que palavras não pode explicar, Ele leva para as minhas intercessões. Dobro os meus joelhos em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem te levar a redenção.
não dá pra viver